Como vai? Hoje eu queria falar sobre o seguinte tema: como tomar decisões corretamente, como fazer escolhas com sabedoria e com discernimento. Há uma história da Bíblia que é muito conhecida que nos diz que Deus criou o homem e criou a mulher e que ambos foram colocados em um lindo jardim. E Deus deu a eles a seguinte ordem: eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comessem, certamente eles morreriam. E eles tomaram a pior decisão da história do universo. Eles comeram desse fruto. Consequentemente, eles foram sentenciados com a morte espiritual, o afastamento de Deus e posteriormente com a morte física. Eu me pus a pensar sobre isso, não é? Porque ambos foram expulsos do jardim. Você já imaginou como foi a primeira noite de Adão e Eva fora do jardim? Eu creio que em determinado momento eles colocaram suas respectivas mãos sobre suas cabeças e disseram assim: que bobagem que nós fizemos, que escolha terrível, que decisão equivocada. Para que isso não aconteça na sua vida, eu quero te dar algumas orientações diante de escolhas, diante de decisões importantes. Você deve orar. Antes de qualquer decisão, ore. Nós temos como exemplo máximo o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tomar qualquer decisão importante, ele orava. Se não, vejamos, antes dele escolher os 12 apóstolos, ele orou a noite inteira. Antes dele ir para a cruz do Calvário, ele passou pelo Getsêmani e ali ele orou. A Bíblia nos diz que o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando você teme, quando você ora, quando você tem relacionamento com Deus, Deus te orienta. Algo vital nas suas escolhas. Você tem que ter discernimento em relação a isso. Conselhos. Muitas vezes nós recebemos conselhos que não são bons. Conselhos que são terríveis. Por exemplo, siga o seu coração. Talvez esse seja o pior conselho muitas vezes, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias, e geralmente somos guiados pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos pecaminosos. Você não pode seguir sentimentos, você tem que seguir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz, você deve fazer. Seja feliz, isso é que importa. Muitas pessoas dizem isso. Essa frase alguns atribuem a Satanás, né? Seja feliz, aquilo que importa, independente de você passar por cima das pessoas, de sentimentos ou de valores. Não faça isso. Como saber se a decisão é de Deus ou se a decisão não é de Deus? Geralmente a decisão de Deus ou a escolha de Deus é a mais difícil. Ela vai sacrificar o seu ego, ela vai sacrificar os seus prazeres, os seus sentimentos e as suas emoções. Cuidado com a precipitação. A palavra precipitação vem de precipício, abismo. E muitas pessoas, por não saberem esperar o tempo certo do Senhor, entraram por situações muito complicadas. Um exemplo é Saul. Saul não soube esperar o momento certo. E nos diz a história que ele ofereceu um sacrifício antes de uma guerra, de uma batalha, que somente Samuel poderia oferecer. Como consequência, Deus o disciplinou. Como consequência, ele recebeu o desagrado de Deus. Então, guarde isso no seu coração, não é? Saber fazer escolhas. Tenha sabedoria. Peça a Deus que lhe ajude neste momento de decisão que talvez você esteja para tomar. No próximo vídeo, nós iremos tratar de um assunto muito interessante. Como reconstruir uma decisão que foi tomada de forma equivocada. Como consertar isso? É possível? Que Deus abençoe e lhe ajude a tomar decisões com sabedoria para a honra e glória dele.